Boa tarde, já temos aqui alguns participantes. Assunção Carriço, já de pronto, né? Já está aqui conosco. Assunção, daqui a pouco a gente está chamando nossos convidados. Estou muito entusiasmado com o encontro de hoje. E logo, logo a gente vai poder interagir com eles, conversando um pouquinho mais sobre a dimensão da espiritualidade no processo de autoconhecimento. Tá? Então, Cacá, Fabri, Lita, Lima, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. E o YouTube aqui me enganando. Eu mostrava só um pouquinho de gente, já entrou aqui 13 pessoas. Seja bem-vinda, Socorro. Então, daqui a pouco a gente está conversando com Pastor Parisi, dirigente espírita Luiz Melo, Padre Domingos, né? E vamos abordar a dimensão da espiritualidade no processo de autoconhecimento. E aí eu já oriento vocês para que, se tiver alguma pergunta, já vai direcionando aqui, na medida que a gente vai conversando, porque à medida que for se encaixando na fala, a gente já vai trazendo, pontuando, tá bom? Sinta-se à vontade para tomar um chá conosco, né? Lúcia, bem-vinda. Eliane, Renata Mendes, boa tarde. Geraldina, aqui presente também, boa tarde. Não pude estar na meditação ontem, Geraldina, mas estamos aqui hoje, né? José Roberto, seja bem-vindo. Bernadette Gonçalves, seja bem-vinda. Mais uns 2 minutinhos a gente entra para que a gente também não demore tanto, para que a gente possa utilizar dessas pessoas que estão aqui presentes, partilhando um pouco do conhecimento deles a respeito da espiritualidade, né? Que a gente possa aproveitar todo o tempo nosso chá terapêutico, né? Uma santa noite a partir de Lisboa. É verdade, aí já é de noite, né, Assunção? Aqui ainda está no entardecer. Aqui está na hora do chá. Aí eu acho que já está na hora da ceia ou do jantar, né? Zosima, seja bem-vinda. Então, gente, para a gente não se prolongar tanto, e como eu disse, para que a gente possa aí aproveitar o máximo dos participantes dessa live, eu já vou iniciar, tá bom? E aí quem vai chegando, vai pegando o assunto, ou então quem chegar atrasado, depois a live ficará gravada, ele vai ter a oportunidade de retornar um pouco e assistir do começo, tá? Aí já é o jantar, né, Assunção? Então, nosso primeiro convidado, que eu vou chamar aqui, é Luiz Melo, né? Então, Luiz Melo, ele é tarefeiro da SEED, que é a Seara Espírita Entreposto da Fé, que fica lá no bairro Monte Verde, em Floripa. Ele é psicólogo, manezinho de Floripa, marido feliz de Rica, né? Pai feliz de Lucas e Cindy, pratica uma abordagem terapêutica integrativa com recursos bioenergéticos, transpessoais e comunitários, é apaixonado pelo Enneagrama, e eu percebo que o que nós temos em comum entre os 4 que vão estar aqui nessa live é o Enneagrama, né? E sonhador de um mundo inclusivo, amoroso e sustentável, né? Então, eu vou convidar aqui Luiz Melo para participar da nossa live. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, César, meu querido. Boa tarde a todos os amigos que estão aí participando com a gente. Muito agradecido pelo convite. Com certeza vai ser um momento muito especial para mim aí. Estamos juntos. Legal, né? O nosso próximo convidado, o pastor Parisi, né? Ou Francisco Antônio de Matos Parisi, né? Conhecido como pastor Parisi, casado há 18 anos com Valesca Duarte Belchior, exerce o pastorado na Igreja Batista há 17 anos. Atualmente está no 4º ministério, ou seja, na 4ª igreja que está como pastor, né? É formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Ceará, educação religiosa pela Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo, pós-graduado em psicopedagogia pela Faculdade Ateneu no Ceará e tem curso de terapia comunitárias pelo Movimento de Saúde Mental de Bom Jardim e é formado em Enneagrama pelo IES, assim como César, assim como Luiz, né? Então, seja bem-vindo, pastor Paris, a essa nossa live. Queremos agradecer o convite, a atenção do César. Queremos estar juntos aqui para poder
está aprendendo, né, na interação com o Luiz, com você, César, com o Padre Domingos e com aqueles que estiverem nos acompanhando. Uma boa tarde a todos e a todas. Legal, pastor Parisi. E o nosso próximo convidado, que é o Padre Domingos Cunha, padre da comunidade Shalom, nascido em Portugal, né, e chegou ao Brasil em 85. É professor da disciplina Teologia da Vida Religiosa e Espiritualidade no Instituto Teologia Pastoral do Ceará. Inspirou a fundação do Instituto Enneagrama Shalom, conhecido IESH, e tem aprofundado e desenvolvido o Enneagrama numa vertente de ligação estreita com a espiritualidade. Né? Possui mais de 10 livros publicados sobre a temática acerca de Enneagrama e espiritualidade. Seja bem-vindo, Padre Domingos. Muito bem, boa tarde, César, Luiz, Parisi, e um abraço para todos que já estão conosco. E há pouquinho, César, quando você disse que o que nós os quatro temos em comum é o Enneagrama, também eu pensei assim, também é o Enneagrama, mas acho que temos muito mais em comum, né? Temos em comum o fato de sermos pessoas humanas, isso é o mais importante. Temos em comum o fato de sermos pessoas apaixonadas pelo ser humano e a serviço das pessoas, né? Acho que isso é o que nos une e é mais importante. O Enneagrama vem depois, né? E acho que outra coisa também que nos une, que é muito preciosa para mim, é que somos amigos, né? Os quatro temos aí uma amizade significativa já de algum tempo, né? Então, é muito bom estar aqui de novo. Um abraço. Verdade, Padre Domingos, né? Tem mais coisa aí que nos une, você poder elencar mais, né? Então, gente, apesar dessa formalidade na apresentação, vamos lembrar que aqui se trata de um chá, né? Então, aqui nós vamos bater papo. Então, não vamos ter aqui um perfil de um bate-papo de mesa redonda, com aquelas formalidades, de forma com que vocês que estão nos assistindo vão poder interagir, né, fazendo perguntas, comentários, né, os participantes aqui vão poder interagir um na fala do outro, porque a desculpa aqui é tomar um chá para conversar, certo? E o tema vai ser a dimensão da espiritualidade, né, no processo do autoconhecimento. E de onde surgiu essa proposta? Daqui toda quinta nós estamos aqui abordando temáticas diferentes. Eu estava partilhando com os meus amigos aqui da live, né, justamente como psicólogo, como psicoterapeuta, eu percebo que ainda tem muito, a gente pisa muito em ovos quando fala do acompanhamento terapêutico, quando fala no processo de autoconhecimento, quando se mistura um pouco no contexto religioso, né? Tanto os profissionais, eu falo pelos meus colegas psicólogos, né, se tem muito cuidado. No entanto, a gente não pode negar que a dimensão da espiritualidade, né, ela nos ajuda nesse processo de autoconhecimento. A gente se percebe neste processo de autoconhecimento. Então, foi por aí que a gente trouxe a ideia de juntar aqui um padre, né, um dirigente espírita e um pastor evangélico da Igreja Batista para começarmos a conversar. E aí eu já trago de cara a ideia para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre essas duas palavrinhas, a religiosidade e a espiritualidade, né? Eu não queria direcionar, já que não estamos falando de mesa redonda, né? Eu queria que vocês ficassem bem à vontade. Quem poderia falar primeiro sobre essas duas dimensões? O que é religiosidade e onde é que está a espiritualidade? Uma está inserida na outra, as duas são desvinculadas. Como é que a gente poderia começar a pensar religiosidade e espiritualidade para nortear essa nossa conversa de hoje? Quem se habilita? Olha, César, então, se os meus colegas aqui permitem, eu gostaria de começar com uma parábola, porque parábola abre, né? É simbólico, né? É uma parábola que eu gosto muito, né? Tem a historinha que conta que um mestre, um grande mestre espiritual, de noite viu uma lua cheia, linda, brilhante, né? O céu iluminado. Ele ficou encantado com aquela lua. Mas ele lembrou do discípulo dele que já estava dormindo, né? E ele pensou assim, poxa vida, seria tão bom se o meu discípulo também pudesse contemplar o brilho da lua, né? Então ele foi lá, bateu na porta do discípulo,
o discípulo acordou assim meio sonâmbulo, né? E o mestre disse, vem cá, vem cá. Aí levou o discípulo até à varanda e quando chegou na varanda disse, olha, apontando para a lua, disse, olha que coisa linda. E o discípulo ficou assim meio, ficou olhando, depois de um bom tempo disse assim, é mesmo, mestre, como a sua mão é linda. Olha, eu acho que a religião, as religiões são a mão que aponta para a lua. A experiência espiritual é o quê? É saborear o brilho da lua, é contemplar o brilho da lua, é saborear a presença divina em nós. Isso é espiritualidade, é saborear o amor em nós, no relacionamento com os outros. Isso é espiritualidade. E qual é o papel das religiões? E todas as religiões têm sentido na medida em que são a mão que aponta para a lua. O perigo é quando nós ficamos presos à mão e esquecemos de ver a lua, né? Quando a mão se torna um fim em si mesmo, quando a religião se torna um fim em si mesmo, né? Então, eu vejo por aí, eu então como um rio, né? Olha, se você perguntar assim, como é que eu posso chegar no mar? Qual é a melhor maneira de eu chegar no mar? Olha, eu posso ir de barco, seguindo pelo rio, mas eu também posso ir de avião, posso ir de bicicleta, posso ir de carro, posso ir a pé. Qual é a melhor maneira? A que ajudar cada pessoa a chegar no mar. O importante é chegar no mar. A experiência espiritual é chegar no mar, encontrar-se com esse infinito interior. Aí eu diria, a religião é o rio, são rios que historicamente já estão mapeados. É mais seguro, é mais provável que seguindo o rio você chegue no mar, sempre de carro, a pé, de bicicleta, você pode se enganar por atalhos. Então o rio pode levar-nos mais facilmente no mar, a gente sabe que o rio vai dar no mar. Sim, mas olha, às vezes no rio tem uma barragem, às vezes no rio tem uma cachoeira, e também podemos ficar presos na barragem ou na cachoeira e não chegar no mar, não é? Eu vejo assim nessa perspectiva, então é diferente, as religiões estão a serviço da experiência espiritual, não é? Eu, completando assim o que o padre Domingos está falando, eu fui criado sempre no meio evangélico e sempre estudei que a religião teria esse fim de fazer esse religar do homem com Deus, com o ser espiritual, com a nossa essência. E eu até compartilhei com o Domingos, num curso que nós fizemos sobre meditação cristã, que até então eu conhecia como meditar apenas o estudar a palavra de Deus. E aí, na experiência que eu tive com Domingos, eu senti um outro momento da espiritualidade. Que eu fazendo uma pesquisa bíblica, nós vamos ver a questão da espiritualidade como o sopro, que o Domingos representa muito bem, ou explica muito bem, sobre o mesmo nome de espiritual, é de sopro, que foi o que Deus soprou na narina do ser humano quando formou do barro, né? Ou seja, é esse fôlego, essa essência, a vida que veio ao homem criado por Deus, e o Espírito que é Deus, né? Tem uma passagem bíblica do encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ela questiona onde vai encontrar Deus, se é no monte lá na Samaria ou se é em Jerusalém. E Jesus diz que Deus é Espírito, e quem vai encontrar Deus de uma forma verdadeira é quem o vai buscar em espírito e em verdade. E aí, nesse momento que eu tive com o Domingos na meditação cristã, eu comecei a sentir que o Espírito também é você começar a sentir o seu fôlego de vida. Nós levamos uma corrida tão acelerada que nós deixamos de perceber a essência da vida, que é esse fôlego que foi soprado em nossas narinas por Deus.
E a religião, de repente, se desvirtuou, porque as pessoas que eram para fazer o caminho da religião, para se aproximarem de Deus, se aprisionaram nos dogmas da religião ou nos princípios de cada religião, e acabou sendo um ativismo religioso e se afastaram da essência, que é encontrar-se com Deus, sentir esse diálogo, esse relacionamento com Deus. Eu vejo assim. Legal. Quer falar, Luiz? Estou ouvindo. César, me permite, meu querido amigo, dizer, antes da minha pequena contribuição, da minha imensa alegria de escutar o Domingos e o Parisi. E enquanto eles falavam, eu tentava não apenas pensar no que eles estavam falando, mas sentir no meu coração. E o que eu gostaria de dizer? Espiritualidade, César, é o que está acontecendo nesse momento para mim. Isso é espiritualidade. Nós temos aqui um padre católico que para mim, a honra, é meu professor de Enneagrama, meu principal referência de Enneagrama, desses anos que eu venho estudando Enneagrama. Temos o Parisi, que foi junto comigo, aluno da formação da Enneagrama do Instituto Shalom, que nós fizemos uma amizade bonita, maravilhosa, lá, inclusive com trocas espirituais, né? O Padre Domingos, aqui na nossa conversa anterior, lembrou de um outro módulo que eu fiz em Fortaleza, no FESH, onde nós tivemos um culto ecumênico, inclusive até o Domingos convidou uma aluna que pratica a religião xamânica, o xamanismo, que é a religião mais antiga da nossa história. Então, eu vejo que a espiritualidade é quando nós nos encontramos como humanos, por sermos humanos, por termos uma origem comum, independente, vamos dizer assim, do endereço do nosso tempo. E eu gostei muito do exemplo que o Domingos deu da questão de apontar a lua. Normalmente são os budistas que normalmente dizem, né? A religião é o dedo que aponta para a lua. A lua, onde que está esse mistério, esse divino, esse sagrado, esse sopro, né? Que nos constitui, que nos habita. E é interessante que, muitas vezes, nesse dedo tem um anel. E esse anel, e o Parisi completou muito bem, esse anel são esses dogmas, uma série, vamos dizer assim, de coisas que nós humanos, pela cultura, pelas questões históricas, pelas questões sociais, enfim, né? Vamos dizer assim, colocando esse anel nesse dedo, e muitas vezes a gente vê isso na história humana, nas guerras religiosas, né? Na intolerância religiosa que ainda é presente, infelizmente, é que nós nos encantamos tanto com o anel que nós nem enxergamos o dedo e muito menos a lua, né? Então, espiritualidade, para mim, eu definiria, viu, Padre Domingos, lembrando de tudo aquilo que a gente tem também aprendido contigo, no teu trabalho junto ao Enneagrama, tem muito a ver, para mim, com comunidade. Por que comunidade tem a ver com espiritualidade? Porque é a nossa comum unidade. Então, para mim, a espiritualidade, eu sou espírita, kardecista, tenho uma prática, fui criado nesse meio, minha avó era uma médium, sempre tive esse caminho, né? Mas quando eu vou a um encontro de outro ser humano, eu não vou ao encontro de outra pessoa que professe necessariamente a minha religião, mas eu vou ao encontro de uma pessoa que eu sei que tem as mesmas raízes, tem uma unidade comum. Então, César, já encerrando a minha participação nessa primeira parte, e dizendo para ti que você está promovendo um diálogo interreligioso que é de fundamental importância, porque nós precisamos encontrar a nossa comum unidade. Isso é espiritualidade. Quando nós encontramos nossa comunidade, e o anel e o dedo é importante para cada um de nós, mas o mais importante é a nossa unidade comum, as nossas raízes humanas e espirituais, porque todos naturalmente viemos da mesma fonte. Olha, Luiz, você está trazendo uma coisa que eu vou trazer uma fala de uma pessoa que eu sempre termino citando, que é um mestre meu, um dos meus mestres, né? E o Domingos conhece muito bem, né? Muitas vezes, quando ele fala justamente dessa questão das decorações, né? Você traz aí o anel, e ele traz assim, muitas vezes a gente tem a árvore de Natal, e a gente vai trazer a árvore de Natal com mais espiritualidade, né? Essa unicidade. Mas a gente decora da forma que a gente achar bem. Então, a gente vê que as religiões, cada um dá a sua decoração, né? Você traz aí a questão do encontro ecumênico que vocês tiveram, que eu invejo muito, gostaria de estar lá, né? Não participei, mas tem gente aqui que já passou. A Cláudia já disse aqui que esteve por lá, né?
E aí, quando a gente fala, ou pelo menos quando se ouve muito na fala do encontro ecumênico, naqueles eventos, principalmente de formatura, eu fico com a sensação que ali a gente está tendo um encontro onde a gente vai oportunizar todos os participantes da sua diversidade religiosa. Mas eu não consigo enxergar do jeito que você acabou de pontuar, na integridade, na integração, na unidade, como você fala. Então, muitas vezes a gente participa de encontros, né, interreligiosos, né? Quer dizer, não sei se a gente poderia dizer que é inter, né? Porque não estariam se comunicando, né? Mas a gente perde uma grande oportunidade de relacionar as religiões, trazendo o comum à espiritualidade. Não é isso, gente? Eu estava pensando isso exatamente, César. Às vezes é como se fosse uma feira de religiões. Em cada um monta a sua barraquinha e faz um showzinho, tipo para fazer um comercial da minha religião, né? E a gente percebe, nós acho que talvez o mais importante é isso, mais do que tudo que a gente possa falar aqui, né? É essa experiência que nós vivemos juntos, né? Que o Luís trouxe e que estávamos falando com o Paris antes de começar a live. Isso aconteceu ano passado, não foi? Em outubro do ano passado, há 2 anos. Nós estávamos lá na formação da Enneagrama, na Tabuba, e aí no sábado à noite uma pessoa, um dos participantes, perguntou assim para mim: padre, amanhã vai ter missa? E eu na hora pensei: rapaz, nós estamos aqui num grupo onde tem, por exemplo, o pastor Parisi, que não é da tradição católica. Eu conheço o Parisi, já fizemos celebrações juntos, tá? Então eu sei que ele tem esse espírito. Aí eu disse: olha, eu não combinei nada com o pastor Parisi, mas eu acho que em vez de fazermos uma missa católica, nós aqui temos católicos, mas temos pessoas também que não são católicas, então podíamos fazer uma celebração. Pode ser, Parisi? E na hora o Parisi, legal. Aí depois eu lembrei: pô, mas também está aqui o Luís na apresentação tinha dito que dirigia um centro espírita, que era de família tradicional espírita. Eu fui falar com o Luís. E depois eu lembrei que essa menina, a Júlia, que é do Rio Grande do Sul, que participa do xamanismo, e falei com ela. E olhe, não foi uma manta de retalhos, né? Cada um de nós, independente da sua tradição, cada um, o que eu sinto é que cada um colocou no centro o ser humano. E quando nós colocamos o ser humano no centro, e quando a nossa motivação é a serviço do ser humano, as outras diferenças ficam pequenas. Deixam de ser diferenças para ser riquezas que complementam. E eu lembro que a Júlia fez um momento muito bonito de integração com os 4 elementos da natureza, não foi? Bonito, a terra, sentir o fogo, sentir o ar, sentir a água. E depois entramos, o Luís fez uma reflexão muito bonita sobre Maria Madalena, não foi? Foi. Fez um momento de oração, de cada um colocar o que sente como necessidades da humanidade. O Parisi depois trouxe um texto bíblico, um outro texto, e fez uma reflexão muito bonita relacionada com o autoconhecimento, com o valor do ser humano. Tinha mais 2 padres católicos já além de mim, eles também trouxeram uma reflexão. E eu acho que nós passamos 2 horas na capela. Há um pormenor: ninguém deixou de ir à celebração. A gente sempre coloca a liberdade, né? Todos os participantes, acho que eram 50 e tal participantes, pessoas acho que de 14 estados do Brasil, todos foram. E ficámos umas 2 horas ali. E eu me lembro que eu pessoalmente, e aí os meus amigos também acho que sentiram isso, olha, foi um dos momentos onde eu senti a presença de Deus de uma maneira tão forte. Várias vezes a minha sensação é que se eu fizesse assim, eu tocava Deus, estava ali. A gente sentiu ali. E sentia no clima das pessoas, na presença das pessoas. E quando a gente terminou, 2 horas depois, já perto de 11 horas da noite, as pessoas não levantaram, continuaram sentadas. E eu me lembro que teve uma pessoa que, chorando, lembram? A pessoa disse assim: eu estou chorando porque eu queria aproveitar este momento para pedir perdão.
para pedir desculpa aqui publicamente, porque eu tinha muito preconceito em relação aos evangélicos. E agora eu vi aqui uma coisa tão bonita. Aí a pessoa terminou, outra começou a falar, disse, então eu também queria aproveitar para pedir perdão, porque eu tinha preconceito em relação ao espiritismo. Gente, olha, eu depois fiquei pensando assim, isso que o Luís Melo falou, ali nós experimentamos o que aqui somos todos. E que aquilo que nos une, o amor, é muito maior do que qualquer diferença, né? E ali nós percebemos como as diferenças de cada um, a experiência de cada um, a sensibilidade de cada um, a riqueza que cada um traz da sua tradição religiosa, como isso foi colocado a serviço de um momento tão bonito para todos, né? O Luís falou isso, né? O centro é o ser humano. Quando nós deixamos de ficar preocupados com ideias, com dogmas, com teorias e olhamos para o ser humano, quando a gente se coloca a serviço do ser humano, quando a preocupação é contribuir para que o ser humano seja feliz e tenha vida e uma vida que vale a pena, as diferenças são tão pequeninas, não é? Ô, Padre Domingos, o que eu senti muito naquele momento que nós três estivemos juntos, conduzindo aquele momento, eu poderia citar aqui duas palavras. O amor, nós nos sentimos envolvidos pelo amor, que é a fonte da espiritualidade. Eu creio que quando as pessoas se distanciam, e aqui eu não estou falando em religião, do seu encontro com o espiritual, com Deus, com a essência, algo que eu aprendi na caminhada com o Eneagrama e na meditação cristã, ele fica mais cauterizado, frio. E aí isso representa o distanciamento do amor, e Deus é amor, a essência é amor. E naquele momento nós nos sentimos envolvidos pelo amor, não pela confissão religiosa de A, B ou C. E outra coisa que eu destacaria é a fé. A fé, ela nos eleva ao momento de sentirmos dentro da nossa confissão a essência nos tocar. Porque o que estava havendo ali não era uma missa católica, ou um momento espírita, ou um momento evangélico. Era um momento de tocarmos, eu diria aqui, tocar o céu com a nossa fé e com a nossa união em um só pensamento. E eu creio que a espiritualidade, quando ela se percebe dessa forma, como o Luís falou, da comunidade, a gente deixa essa luta, essa briga, essa discriminação religiosa. Eu não falo com fulano porque é católico, ou eu não desenvolvo amizade com que é espírita. Nós não vamos ver isso no nosso grande mestre Jesus. Jesus, ele não teve fazendo discriminação. Pelo contrário, ele rebateu constantemente a religiosidade fechada, cheia de preconceitos, para abrir de uma forma maior a percepção do que estava acontecendo naqueles momentos, de uma busca ao Pai, uma busca ao Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eu percebo que a espiritualidade é isso, não é religião. A religião é um instrumento que a gente vai escolhendo conforme a nossa criação, a nossa simpatia, mas a espiritualidade é algo super necessário ao ser humano, tal que você vê que é um tema hoje que está em voga, né? Essa questão espiritual. Eu vejo o homem, ele sendo corpo, espírito e emoções. É tanto que tem um texto bíblico de Eclesiastes que diz assim: quando chega uma hora, o corpo, que é pó, volta ao pó, e o espírito volta para Deus. Né? Então, da nossa experiência aqui nessa terra, como é que nós estamos vivendo essa dimensão como pessoas, vivenciando a nossa saúde biológica, o nosso bios, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, fazendo tudo isso que nós possamos viver a vida com toda intensidade.
Legal. Quer falar, Luiz? Claro. Então, vai lá. Como é que eu vou perder uma oportunidade dessa, meu irmão? Espiritualidade, meus amigos que estão aqui conosco, para mim é o que eu estou sentindo agora. Meu coração está tomado de emoção. As lágrimas, né, querem vir, a gente, né, quer manter um pouco a pose, que afinal de contas estamos aqui, né, em rede mundial, né, a teia mundial da internet. Mas vindo o padre Domingos falar, vindo o pastor Paris falar, e eu poder estar na honra de ter sido chamado para este banquete, né? Isso para mim é espiritualidade, lembrando daqueles momentos que a gente viveu lá na Tabuba, na comunidade Shalom, né? E vou dizer só mais duas coisas, que a emoção está muito forte aqui, mas vou agradecer uma coisa para o Paris agora, vou dar aqui meu depoimento. Normalmente, Paris, nossos irmãos evangélicos têm assim alguma dificuldade com o espiritismo, com o kardecismo, né? E quando eu te conheci, Deus me deu um presente, me deu um óbolo, né? E um dia tu chegou para mim, desde o início foi muito fácil, muito gostosa, muito fraterna, muito cristã, né? A nossa conversa. E um dia tu chegou para mim e disse assim, que tu costuma gravar tuas pregações no celular, que tu é um pastor modernizado, um pastor da contemporâneo, né? E o Luiz, ele veio pedir para mim um médium espírita, um palestrante espírita, um dirigente espírita, para gravar um vídeo para um pastor evangélico que ele ia postar. Eu achei aquilo, assim, Deus tem mistérios que nunca nós vamos entender, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu sou de berço espírita, meus amigos. Eu sou palestrante desde que eu tinha 16 ou 17 anos. A minha primeira palestra no Centro Espírita aqui de Florianópolis, uma casa tradicional. Eu nunca fui convidado para um culto evangélico, nunca. O único momento em que eu tive alguma... Estou na minha vida inteira, estou com 50, vou fazer 58 anos, né? A única vez que eu tive a oportunidade de estar junto em alguma celebração, em alguma cerimônia, foi em alguns velórios, né? Onde que a família tinha alguém que era espírita, né? E até vou concluir aqui... dizendo que uma coisa que foi peculiar, mas eu acho bonito dizer isso agora. A gente sabia que nesse último era um rapaz muito jovem que faleceu, e sempre que um jovem falece por acidente, né, a gente fica entristecido, a mãe estava inconsolável. Nós fomos chamados pela família do pai, né? E a gente fez lá, e nós temos uma tradição na nossa casa, a gente gosta muito das preces cantadas. Outra coisa que eu me identifiquei muito com a comunidade Shalom, porque para mim a arte junto com a espiritualidade é algo que nos eleva muito além do intelecto, que nos leva para um lugar de sensibilidade, né? Então eu convidei a minha esposa, mais duas colegas da nossa casa espírita, para ir lá, que estão acostumadas a cantar preces cantadas, muitas inclusive comuns, como a oração do São Francisco, né? E eu fiz uma fala, fui chamado para fazer uma oração, e naturalmente não entrei em detalhes de algum tipo de conceito, né? E no final aí cantamos uma prece e tal, e no final veio a maior parte das pessoas eram evangélicas, viu, Paris? Veio uma pessoa no final e disse assim: pastor, eu gostei muito da sua preleção. Eu recebi no meu coração como não estou no caminho certo da espiritualidade, porque se a pessoa identificou em mim a minha fala, a minha oração, a minha emoção principalmente, a minha verdade espiritual, ela identificou isso e isso entrou no coração dela, não importa qual é o carimbinho que eu estou usando, né? É isso. E olha... se me permite, César, eu tenho uma frase de para-choque de caminhão, né? Os caminhões tinham muito essa coisa, era uma filosofia fantástica. E tem uma frase que eu vi num para-choque de caminhão e que eu gostava muito, eu sempre usava quando eu dava aula de espiritualidade aí na Faculdade de Teologia aqui, Católica de Fortaleza, que diz assim: religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. E espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá no inferno. Aí eu colocava essa frase assim para chocar, né? Repare, religião no sentido que o Parisi trouxe, dos dogmas, das normas, dos rituais, se ficar preso a isso,
Não é? O sentido original de religião, como o Paris trouxe, é religar. Ok, aí sim, é a função. Mas se a religião fica presa ao cumprimento de normas, ao formalismo, muitas vezes é por medo. As pessoas seguem isso por medo. Não é? E vira um inferno. E vira um inferno. Perfeito, Paris. Que bom. Vive no inferno. Para-choque do caminhão. E aí outra frase, espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá no inferno, quer dizer, aqueles que já sentiram o inferno da angústia, do vazio, da falta de sentido, né? E aqueles que sentem necessidade de buscar algo que dê sentido à vida deles. Espiritualidade é isso, é o sentido da vida, né? O sentido. E eu lembrei há pouquinho, quando o Paris trouxe alguns textos bíblicos, né? Tendo em conta que nós três aqui, mesmo estando falando de espiritualidade e não ficando confinados ao espaço de religião, mas todos temos uma matriz cristã, né? Aquele texto onde Jesus diz o sábado, e na fala de Jesus o sábado significa o sistema religioso, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Quer dizer, o sistema religioso deve estar a serviço do homem e não o contrário, né? Isso acho que é muito importante, né? Vocês estão trazendo aí questões que a gente pontua assim como o que é que a gente tem em comum quando a gente está nesse, digamos assim, estado de espiritualidade, quando a gente está nessa unicidade, né? Você tem pontuado muito isso. E eu vou trazer uma palavrinha aqui da Edênia. A Edênia botou assim, ó. Os pilares de todas as religiões: perdão, gratidão e amor. Vocês concordam? Acrescentariam? Como é que a gente poderia pensar aí a questão dessa unicidade, da espiritualidade, como somos todos um, que foi algo que muita gente colocou aqui. Somos todos um, somos únicos. Posso começar, César, dessa vez? Por favor. Olha lá, Luiz. Vontade, Luiz. Olha só, nós sabemos, né, já que outra coisa que nos une aqui, que não é uma coisa, é uma tradição, que é o Enneagrama, tem uma contribuição muito grande dos chamados místicos do islamismo, né? É importante também a gente pensar que a gente optou por uma ferramenta de trabalho de autoconhecimento, já que o nosso tema é autoconhecimento e espiritualidade, que tem uma contribuição incrivelmente diversa, desde a cultura helenística, passando pela cultura muçulmana, pelos padres do deserto, e hoje neurociências, e psiquiatria, e psicologia, né? E eu lendo recentemente um sábio chamado Ibn Arabi, do século ali 12, 13, nascido na Múrcia, na Espanha, dentro da cultura islâmica espanhola, e ele estava contando, por exemplo, que os sufis eles foram muitas vezes mal vistos e até alguns sacrificados dentro da cultura muçulmana, porque alguns deles ficavam na porta dos templos, e quando os religiosos chegavam para entrar no templo e diziam assim: para que você vai entrar aí? Deus não está lá dentro. E as pessoas achavam isso um absurdo. E aí vem Rumi, vem tantos caras dizendo assim, né? Não, a minha religião é o amor, né? Então, a religião, o verdadeiro religar é pelo caminho do amor, não é pelo caminho dos conceitos, dos dogmas, por melhores e mais profundos que eles sejam, né? Então, eu me lembrei desses homens e mulheres que, ao longo dessa história humana, né, muitas vezes até se sacrificaram, foram rejeitados pela cultura oficial, pelas religiões dogmáticas, né, e que nos mostraram que isso que a nossa amiga acabou de falar lá é que está no coração de tudo, né? Talvez a melhor religião seja a religião que nos torna melhores. Para mim é uma, para o Padre Domingos, a outra para o Paris. Mas se a minha religião não me torna melhor, e melhor significa especialmente olhar para o meu irmão e respeitar a divina diversidade da vida, porque todos somos um, mas existe uma multiplicidade tão fantástica, tão abundante desse divino que se multiplica, né? Mas não deixa de ser ele mesmo. Então eu gosto muito, para concluir, e instigado por essa coisa bonita que ela falou, essas coisas comuns que, na verdade, deveriam compor todas as religiões, do Tom Zé, que ele tem uma música bárbara, que ele fala, ele criou uma palavra, né? Eu acho que até foi ele que compôs, chama unimultiplicidade. Então, o bonito da religião é quando a religião nos ajuda a apreciar a diversidade, porque quando nós apreciamos a diversidade,
a cor do outro é diferente da minha, mas também é bonita porque também é uma manifestação desse uno, né? Se ele canta uma música diferente da minha, se ele ora para um santo diferente do meu, ou que se ele gosta mais do anjo, o outro gosta mais do orixá, qual o problema? Pelo contrário, isso é a diversidade desse uno, né? Que se multiplica de dimensões cada vez mais fantásticas. Eu lembrei, Luís, você falando agora, lembrei de uma história que Leonardo Boff conta. Ele conta que uma vez, nesses congressos internacionais, ele encontrou o Dalai Lama. E o Leonardo Boff diz, olha, eu fiquei encantado, né, pela oportunidade de poder conversar com o Dalai Lama, né? Aí eu fiquei assim, extasiado, e eu puxei conversa, né? Assim, fiz uma pergunta para tentar puxar conversa, né? E disse assim, no seu entender, qual é a melhor religião? Portanto, o Leonardo Boff perguntou ao Dalai Lama, que é o representante do budismo tibetano, né? No seu entender, qual é a melhor religião? Resposta do Dalai Lama, a melhor religião é aquela que ajuda você a ser melhor, a ser bom. Aí o Leonardo Boff disse assim, olha, eu perdi a viagem, porque eu fiquei desconcertado, tipo assim, pô, né? O cara deu a resposta dessas, eu não tenho mais nada o que falar, né? Aí ele queria mesmo era puxar a conversa, eu para não perder a conversa, disse assim, e o que é que significa ser bom? O que é que significa ser uma pessoa melhor? E o Dalai Lama respondeu, ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa boa para você mesmo, para os outros e para todas as criaturas. Que bonito, né? Essa pergunta aí da Edénia. A base é o amor, é a compaixão por nós, pelos outros, por todas as criaturas, por todo o universo. É experimentar a compaixão, né? Saborear e transbordar a compaixão, né? Jesus Cristo disse que a verdadeira religião é o cuidado com as viúvas e com os órfãos, né? Com os abandonados, né? Ou seja, aquele que a gente vai ser treinado em ter compaixão, amor, poder perceber para fora da gente, né? Em outra passagem, ele desafia que quando você for fazer uma festa, você não convide aqueles que são mais próprios seus, porque você vai fazer isso porque eles vão lhe convidar depois. Mas você convide aqueles que estão desprovidos, aqueles que estão nas esquinas, que não tem como lhe devolver. Ou seja, a religião verdadeira é aquela que nós somos levados ao olhar o outro como ele dá o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor, ele se torna um fundamento. E aí eu só gostaria de acrescentar nesses pilares a fé. A fé como forma de crença, de acreditar. Porque existem muitas pessoas, independente da religião, que não acreditam nesse ser superior, nesse mover espiritual, e pensam apenas na questão da materialidade. Eles não respiram a essência de um ser que soprou nele. Então, fica quebrado isso, porque quando nós desenvolvemos a fé na perspectiva de confiança, de crer, de saber que tem alguém superior que vai estar pronto a nos assistir de uma forma espiritual, a nos acolher, nós passamos a caminhar de uma forma diferenciada nesse mundo, dentro da perspectiva de sabermos que não estamos soltos nesse mundo ao léu, à mera sorte. Mas existe um ser espiritual que nos criou, que nos cuida, que nos providencia, por mais que a gente não note de uma forma clara, mas ele está sempre em nossa volta a providenciar algo, né? Então, eu acho que a fé ela é muito básica nas religiões, principalmente as religiões de confissão cristã, né, que é a forma de ligar ao Criador. E eu me lembrei aí, Paris, trazendo aí do Enneagrama, né, que também é uma linguagem comum para nós,
no Enneagrama a gente coloca a fé com uma ideia sagrada do ponto 6, né? Mas que está em todos nós. E no Enneagrama a fé é a compreensão, a experiência de que esse ser superior, essa fonte de amor, que é maior que eu, que cuida de mim, que me sustenta, está dentro de mim. Isso é muito bonito, não é? E eu lembro de uma frase que me tocou muito e eu fiquei durante muito tempo assim ruminando essa frase, acho que é do George Bradshaw, que diz assim: eu tenho medo do homem cujo Deus está no céu. Isso no início me chocou. É isso, sabe? Porque quando a gente coloca Deus distante, isso não muda nada em nós. Agora, quando a gente percebe que essa presença está em nós, está dentro de nós, e que nós podemos viver a partir dela, é nos alimentar a partir dela, e isso pode dar sentido à nossa vida, e a gente reconhece que isso também está no outro, sobretudo naquele que é verdadeiramente outro, que é o mais pobre, o mais excluído, como você já trouxe, e alguém citou aqui um texto de Tiago, aí é diferente, né? Aí transforma, aí mexe, né? Agora deixa eu botar mais uma pimentazinha. Vamos lá. Me parece, né? Me parece que nesses últimos anos, não sei, a gente tem sido acometido por muitas questões de saúde mental, voltada à ansiedade, depressão, entre outras questões, que parece que nós ficamos sedentos de uma espiritualidade. Mas, no meu entender, nós ficamos perdidos. É como que a gente está com muita sede e vai ao pote. Então, a gente termina não escolhendo bem. O Padre Domingos começou essa live trazendo uma metáfora, né, daquele mestre que aponta a lua. E a gente falou da lua como sendo essa espiritualidade, essa conexão, essa experiência com Deus. A gente trouxe a mão como uma religião, mas me parece que essa sede de espiritualidade está fazendo com que muitos façam a escolha por aquele que está apontando a lua. Né? E aí me parece que tem surgido muitas pessoas que têm vendido espiritualidade, têm se tornado da noite para o dia líderes espirituais, né? E aí eu queria conversar um pouco sobre essa temática, como é que vocês percebem isso, né? Já que a gente está falando da dimensão espiritual, né? E eu acho que a gente vai dar uma contribuição muito grande, né, àquelas pessoas que estão buscando um direcionamento espiritual. Como fazer essa escolha? Né? Então a gente está saindo um pouco da religião e mais para aquele líder. Né? A mídia social facilita isso, né? Eu diria, César, que é talvez talvez a maior tentação, né? E que vai na linha do que falámos anteriormente. A nossa tentação sempre é procurar Deus fora. Fora. Santo Agostinho dizia: tu estavas dentro e eu fora de mim. Eu te procurei fora e não te encontrei. Isso é o perigo. Nós queremos sempre terceirizar. Assim como a nossa cultura diz que o que é que a gente espera do médico? Que o médico cuide da minha saúde. Eu não posso transferir essa responsabilidade para o médico. A responsabilidade de cuidar da minha saúde é minha. O médico pode me ajudar. A mesma coisa em termos espirituais. Há uma sede, como você disse, e a tentação é transferir essa responsabilidade para alguém que está fora de mim e que vai me resolver isso, que vai me dar de beber. Quando a fonte está dentro de mim. Eu acho que é a grande tentação. E aí nós distorcemos tudo. E aí entramos em questões de poder, porque é uma questão de poder. Olha, é muito bom para o meu ego se alguém diz: você vai resolver a minha sede. É bom para quem? Para o meu ego, mas para a pessoa não é bom. A nossa função e a função de qualquer líder espiritual é como, de novo, com uma mão que aponta para a lua. E no caso, nós somos a mão que aponta para dentro da pessoa, que ajuda a pessoa a olhar para dentro dela, que ajuda a pessoa a descobrir que isso que ela busca está dentro dela. E às vezes ela não percebe, né? Eu gosto muito daquela explicação que Jean-Yves Leloup traz sobre a palavra terapeuta. Terapeuta, né? E na nossa cultura, geralmente, a gente acha que terapeuta é aquele que ajuda, né? Que cuida, e é. Mas ele vai lá na raiz e diz: terapeuta vem de theos.
Theos, em grego, significa Deus. E em latim, dies, que significa luz. Daí veio Deus e veio dia, luz. Então ele diz, olha, terapeuta, então, é aquele que ajuda a perceber a luz que existe dentro de cada ser humano. Né? Isso é muito bonito. Se a gente entender por aí que tudo está dentro, e seja a religião com os itinerários que nos dá, seja o líder espiritual com as ajudas que ele pode dar, seja o Enneagrama também como um itinerário que reúne aí tanta sabedoria, isso vale como itinerário para nos ajudar a fazer essa viagem para dentro de nós e encontrarmos dentro de nós essa fonte onde podemos saciar a nossa sede, né? Acho que isso é muito bonito também, né? Eu acho que, essa é a minha forma de ver, hoje nós sofremos muito com líderes religiosos, independente da corrente, estarem procurando mais ter um destaque do que fazer o destaque da mensagem. E aí eu creio que antes do líder conduzir de uma forma errada, algo que eu gostei no Enneagrama foi que o Enneagrama nos ajuda a perceber que existem pontos negros, escuros, e pontos luminosos na nossa vida. Estou certo, pastor, o padre Domingos? Com certeza. O que nós somos, luz e sombra, né? Luz e sombra. Então, nós precisamos ter essa autoimagem do que nós estamos precisando. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele escreveu várias cartas às igrejas que eram igrejas que não faziam parte da tradição judia, né? E em um dos momentos, ele coloca em Romanos para que eles não tivessem uma autoimagem de si, né? Uma imagem muito além, mas uma imagem equilibrada. Quando nós percebemos as nossas sombras, nós detectamos o que nós estamos precisando. E aí é interessante que em um dos momentos que ele está orientando sobre a prática da ceia, da celebração eucarística, ele manda que cada um se examine, faça um autoexame. Então, quando nós temos esse conhecimento, autoconhecimento do que está nos incomodando, e somando isso, nós conhecemos a verdade, né? Nós conhecemos a verdade, nós vamos perceber se aquilo que está chegando até nós vai ser algo bom ou ruim. Ele também, o apóstolo Paulo diz, conheçam de tudo e retém o que é bom. Para alguns pares meus, vão dizer, a minha caminhada no Enneagrama poderia não soar bem para ele. Mas para mim foi assim algo enriquecedor, porque eu conheci dentro do Enneagrama o que é que as minhas feridas foram me afastando da minha essência, o que eu tive como uma criança ferida, que quando no meu ímpeto de 8, eu esquecia totalmente o propósito de Deus ter me criado, o dom de Deus na minha vida, o amor de Deus para a minha vida, e eu deixava o fogo acontecer. Então, nós precisamos estar percebendo o nosso autoconhecimento e não nos deixar ser conduzido por qualquer fala, ou por qualquer teologia, ou por qualquer condução religiosa. Quando nós sabemos o que nós queremos e aonde nós queremos chegar, fica mais difícil alguém ficar fazendo uma lavagem cerebral na gente e nos conduzir para qualquer lugar, né? Eu acho isso. Porque falsos profetas sempre vai haver, né? O próprio Jesus nos advertiu para termos cuidado com muitos lobos, muitos guias cegos que estavam conduzindo cegos
e não iam levar a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter os nossos olhos do coração, da fé, a nossa espiritualidade ativada, percebendo que nós não somos apenas mental, razão, não somos só emoção, mas nós temos uma essência espiritual que pode nos conduzir de uma forma a percebermos o melhor de nós, porque ele habita dentro de nós, como o Padre Domingos esteve colocando. Isso. Opa, Luiz. César, olha, quero reforçar a tua percepção e a tua pergunta de que existe uma sede de significado, uma sede de propósito. Nós vivemos hoje não apenas uma crise sanitária, uma crise política, uma crise no mundo da economia, do trabalho. Nós vivemos uma crise moral, uma crise existencial que, para mim, está na raiz dos males que a gente atravessa nessa comunidade que devia ser uma comum unidade. Então, essa sede é muito clara. Sei que o Domingos e o Parisi também trabalham com jovens, a gente aqui também trabalha com jovens. E a gente vê, e eu fico impressionado, né, tanto no meu trabalho como psicólogo, terapeuta, como meu trabalho espiritual dentro do espiritismo, o quanto o jovem hoje está sedento de algo que lhe dê um propósito, um significado para a sua vida, que vai além de ter um bom carro, de ter não sei quantos likes no Instagram, de ter um corpo mais ou menos assim. Então, essa está muito premente, não sei se é a percepção dos meus irmãos também, dos meus amigos, essa sede. E eu quero aproveitar, o Padre Domingos vai me perdoar, mas quem sabe ele me ajuda, uma dos mantras ou das preces muito lindas que a gente faz lá na nossa formação do FEST, da formação Enneagrama Shalom, é uma que diz assim, sede da... Como é que é, professor? O senhor que está... Olha, a Mônica está colocando aí, né? A fonte tem sede de quem tem sede. Éramos pó, somos sopro de amor. Né? É isso. Lindo. Sede. A sede tem fonte de que tem sede. Então, essa sede, para mim, o que eu vejo na minha volta, especialmente agora também com esse olhar para as novas gerações que estão aí, né? Muitas vezes essas novas gerações, viu, César, não vêm nos pedir uma religião, mas elas com certeza estão nos pedindo espiritualidade. E às vezes nós temos que sair da nossa caixinha de achar que se o meu filho não frequentar a minha igreja, o meu centro espírita, o meu templo, o meu terreiro, que então ele está perdido. Não, né? Eu mesmo tenho 2 filhos que buscaram outras opções, mas eu vejo nos meus filhos essa sede de plenitude, de inteireza, de uma vida honesta, de uma vida compassiva, de uma vida inclusiva, de uma vida de respeito à natureza, que a gente perdeu esse respeito pela Mãe Terra, né? Então, o Parisi, eu também quero muito, muito bem lembrar da frase de Jesus. Jesus, nas suas profecias, ele disse, né, haverão falsos deuses e falsos profetas. Os falsos deuses que nós colocamos lá no mundo, em formas materialistas, egocêntricas, já se mostraram que não preenchem, né? E eu queria apenas observar também, viu, Parisi, Domingos e César, e quem está nos acompanhando, uma coisa importante, vamos puxar o falso Deus, viu, Parisi, para dentro de nós. A pergunta é, quando eu estou sendo um falso profeta? Quando eu me coloco no lugar em que eu não sou coerente com aquilo que eu defendo, né? Que é uma coisa muito comum na gente. A gente, na hora da pregação, a gente no centro espírita, a gente brinca, é muito fácil ser espírita, falar de caridade dentro do centro espírita, mas chegou lá na esquina, já tem um desafio, já tem alguém que vai me assaltar. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou viver isso? Né? Então, eu acredito também que é muito importante cada um de nós fazer um autoquestionamento, nós que temos um caminho espiritual ou um caminho religioso também, ou as duas coisas, né? É que a gente pensar assim, quando eu estou sendo um falso profeta, toda vez que meu filho ou um jovem olha para mim e eu não estou sendo um exemplo daquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou falando, né? Para completar, eu também queria dizer que eu aprendi como terapeuta, a linha que eu trabalho é a psicologia transpessoal,
que eu escolhi essa linha exatamente porque ela é uma linha que me permite, como psicólogo acadêmico da ciência, dialogar com a dimensão do sagrado, do mistério, da espiritualidade, de acordo com o que a pessoa traz. Ok. E eu aprendi uma coisa muito linda, viu, meus irmãos, que eu gostaria de colocar aqui. Aprendi isso com Eva Pierracos. Ela dizia assim, olhe, quando você sentar com uma pessoa, não se conecte inicialmente com as feridas, com as dores, com a sombra, com o ego. Se conecte com o eu superior. Ela usava essa expressão para falar desse divino. Se conecte com o eu superior, porque toda pessoa, por mais machucada, por mais arranhada, por mais avariada que seja, o que realmente vai trazer algum tipo de benefício terapêutico, curativo, seja lá o que for que a pessoa está buscando, é se eu olhar para ela e reconhecer ali esse eu superior, essa essência que está ali, né? Ver cada ser, cada pessoa como um diamante, que é um diamante que o universo, a vida, Deus, o divino compôs e que está ali precisando talvez de uma lapidação, né? Então, para completar, a minha fala é essa. Nós que estamos na espiritualidade, no caminho espiritual, como pastor, como espírita, como protestante, como pai de santo, não importa, né? Nós precisamos vivenciar na nossa vida, na contramão da cultura dominante no nosso planeta hoje, que é objetificar a vida, de fazer a vida objeto, fazer dos seres objeto. Então, nós temos que respeitar a vida. Porque se nós acreditamos que essa vida veio de uma fonte divina, uma fonte luminosa do númino, né, como dizia Jung, nós temos que respeitar os animais, nós temos que respeitar as árvores, nós temos que respeitar as florestas, nós temos que respeitar os povos indígenas, nós temos que respeitar os irmãos africanos, né? Nós temos que respeitar, nós temos que ser coerentes, porque sempre que eu estou num caminho religioso espiritual e eu não sou coerente, eu estou virando um falso profeta. Não é o outro lá que está ganhando dinheiro com a religião, né? Que talvez fica mais claro para as pessoas, não, aquele lá ele está se aproveitando do dinheiro. Não, então vamos trazer essa responsabilidade para nós. Okay. Aí aproveita. Vai, Paris, vai. Não, pode falar, padre. Eu aproveitando aí a fala do Luís, né? E também lembrando da motivação do César para esta live, né? O lugar da espiritualidade no autoconhecimento, né? O Luís é psicólogo, o César é psicólogo. Eu lembrei que há alguns anos, conversando com uma jovem que era estudante de psicologia, ela estava fazendo psicologia na época, hoje já é formada, e na época, então, a gente conversando, eu perguntei assim, fulana, lá na tua faculdade de psicologia, qual é a visão que os professores têm, ou o que é que se diz acerca da dimensão espiritual na psicologia? Resposta dela, alguns dizem que não tem nada a ver, outros dizem que é opcional. Eu na hora, sabe o que é que eu disse para ela? Eu disse assim, fulana, eu não vou nem comentar os que dizem que não tem nada a ver, né? Eu vou comentar os que dizem que é opcional. Pergunta para ele se esse teu professor levar o carro dele numa oficina mecânica e disser assim para o mecânico, depois você dá uma olhada no óleo do motor. Se o mecânico disser, não, meu amigo, não preocupe não, o óleo do motor no carro é opcional, não precisa preocupar com isso não. Esse professor vai deixar o carro dele nessa oficina mecânica? Então, repare, eu acho que isso é importante, essa visão que o Luís trouxe. A pergunta não é pela espiritualidade ou pela ciência, a pergunta é pelo ser humano. Quem é o ser humano? O Paris já trouxe há pouquinho. Se nós achamos que o ser humano é uma máquina, é uma coisa. Se nós achamos que o ser humano é só um conjunto de células e de órgãos, é outra coisa. Se nós achamos que o ser humano tem emoções, é outra coisa. Mas qual é a natureza do ser humano? O ser humano tem, na sua estrutura, tem as sombras, como o Paris falou, tem comportamentos psicológicos, tem mecanismos repetitivos, tem traumas, mas o ser humano também tem uma dimensão espiritual, de essência, de luz. Então, como é que nós vamos olhar o ser humano? Como é que nós vamos poder olhar o ser humano e cuidar do ser humano se nós não levarmos em consideração isso? Seria a mesma coisa que eu não levar em consideração que o ser humano tem um corpo e precisa comer e precisa beber.
Era o mesmo extremo, não é? Eu acho que isso é uma coisa importante, vermos que ciência e espiritualidade não são dois aspectos. Eles têm que estar juntos, não dá para separar. Pascal tem uma frase que eu gosto muito de lembrar que diz assim: espiritualidade sem autoconhecimento pode gerar alienação. E nós vemos isso aí, não é? Isso que o Luís estava dizendo, a pessoa às vezes se acha até muito espiritual e cumpre muitos dogmas e muitos rituais, mas ela não vive aquilo. E o Pascal continua e diz, e autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. Porquê? Porque a pessoa vai andar ali à volta de trauma e é trauma depois de trauma e não sai daquilo e entra na culpa ou vai culpar os pais e vai culpar as circunstâncias e anda ali atrás de feridas, não é? Acho que isso é bonito. Tem outra frase de Tomás de Aquino, né, que é o grande nome aí da tradição cristã, que diz assim, se a fé for adulta e a ciência for honesta, um dia elas vão se encontrar. Quer dizer, se a fé for adulta, se for aberta, né, se não for uma fé mecânica, e se a ciência for honesta, se não estiver defendendo interesses particulares, um dia a fé e a ciência vão se encontrar, e vão se encontrar no ser humano, né? É o lugar do encontro, é o ser humano, né? Eu costumo dizer, ainda domingo eu falei, a grande questão é que as pessoas querem conhecer as coisas apenas na superfície, de uma forma superficial. Querem conhecer a espiritualidade de uma forma superficial, a fé de uma forma superficial, a ciência de uma forma superficial. E aí elas não possuem a coragem de mergulhar, conhecer profundamente. E eu creio que São Tomás de Aquino queria falar, quando você tem esse mergulho na fé, você vai compreender as coisas de uma forma mais sábia, mais prudente, né? Isso nós vamos ver muito bem dissertado no livro de Provérbios, onde o sábio Salomão ele vai mandar que as pessoas estejam conhecendo as coisas de uma forma mais aprofundada e vai estar mostrando a diferença entre o sábio e a pessoa indouta, aquela pessoa que não tem o conhecimento das coisas, né? O indouto, aquele que é vulnerável, ele não vai desfrutar de uma vida plena. Já o sábio que procura conhecer, se aprofundar, ele ganha instrumentos para lidar melhor com a vida. Quer completar, Luiz? Olha, a minha completar diz assim, poxa vida, que pena que o César, isso é só uma live, que eu acho que para mim, se pudesse todo dia, toda tarde, final de tarde, ter uma conversa dessa, com certeza a minha espiritualidade ganharia uma força, um gás, uma energia diferente, porque eu estou amando Você não tem ideia. Você não tem ideia. Muito. É aquele se anima, né? Tá aqui 2 7 e 2 8, né? Aí, rapaz, junta a gula do 7 com a luxúria do 8, aí vai longe, né? Depois, diga nada. Mas, César, eu há pouquinho lembrei de uma experiência que eu tive recentemente com o André Prudente, né? Que é um amigo também que a gente admira muito, né? E nós estávamos fazendo uma live, o tema era espiritualidade e educação, né? Então ele, falando sobre a experiência bonita que ele tem de educação de crianças e eu falando sobre espiritualidade. E eu me lembro que o André, lá no meio da live, ele contou uma história que foi muito emocionante. Ele disse que o filho dele, o Theo, que tem 7 anos e que eu conheço desde pequenino, o filho dele foi com a avó, estava com a avó na cidade, né? E aí foram comprar um sorvete, né? E na porta da sorveteria o menino viu um moço, um mendigo, sentado lá na calçada.
E o menino chegou para a avó e disse: vó, aquele moço é pobre, não é, vó? E a avó disse: é, meu filho, aquele moço é pobre. Aí, vó, a gente podia dar um dinheirinho para ele, não podia, vó? E a avó disse: está certo, vamos dar. Aí entraram, compraram um sorvete. Quando vinham saindo, o menino disse: vó, e o dinheirinho do moço, não vamos dar, não? Aí a avó disse: vamos. Aí pegou lá um troco, deu para o menino foi entregar no moço. Quando o menino voltou, disse assim: vó, aquele moço está com fome, não está? E a avó disse: deve estar, filho. Aí a avó tinha lá uns pães que tinham comprado na bolsa e disse: olha, vai dar para ele um pão. Aí o menino pegou o pão e ele foi. Olha, aí o André contando o que a avó tinha contado, o menino, ele não entregou o pão para o mendigo. Ele foi correndo e se jogou nos braços do mendigo. Abraçou o moço. E o mendigo chorou. E o menino chorou junto com ele. Aí pronto, ele contou isso, foi uma coisa bonita, né? Muito bonito, emocionou, até ficou aquele clima ali. Aí depois, mais na frente, o André me perguntou assim: Domingos, como é que você acha que a gente poderia ensinar espiritualidade para as crianças ou despertar nas crianças essa educação espiritual para a espiritualidade? E eu disse: André, o que o teu filho fez é isso. Como é que a gente pode ensinar a valorizar o outro, a demonstrar o amor pelo outro, a fazer essa experiência? Isso, olha, a experiência do teu menino é um ato profundamente espiritual, né? O abraço, a espiritualidade foi o abraço. A espiritualidade não foi o trocado que ele deu, não foi o pão que ele deu. A espiritualidade foi o abraço, foi o sentir o outro, chorar junto com ele. É isso, né? E acho que isso foi o que o Luís trouxe muito, o que o Parisi trouxe também, é o desafio para todos nós, né? Foi o garoto se identificar com o outro, né? Exato. O que os evangelhos nos chamam, essa identificação, a gente percebeu o outro com os olhos de Deus, né? Não com os olhos apenas do mercantilismo. Ele acabou nessa caminhada de olhando para o outro, olhando de uma forma além de dar alguma coisa material, tendo compaixão. E é o que Jesus nos desafia, a termos compaixão, né? Qual o significado de compaixão, Domingos? Que eu gosto muito quando você dá o... Paixão. Paixão significa sofrer, né? A palavra paixão, em latim, passio, sofrimento, com paixão, sofrer com. É mais do que empatia, né? Porque empatia é o sentir o que o outro sente. Tá bom, mas é legal eu sentir, por exemplo, a alegria do outro. Agora, compaixão é mais profundo, é quando eu sinto a dor do outro, eu sofro junto com o outro. Aí, esse talvez chorar seja... que choro, né? Chorar que choro. Aí é o amor na dimensão mais profunda, né? E olha, eu tenho uma garotinha de 3 anos agora, né? E aí, quando eu vi o Padre Domingos falar justamente da pergunta de um grande conhecedor da educação, que é o André, né? Ele faz um trabalho lindo com a educação de pais, com os educadores e as próprias crianças, né? A cada dia que passa, eu tenho uma certeza, e isso é reafirmado, né? Que essas crianças, na verdade, vieram para nos ensinar o que é espiritualidade, né? A gente veio para aprender, essas crianças vieram para nos ensinar, para que a gente aprenda sobre espiritualidade, porque é de uma espontaneidade que elas se relacionam, né? É um olhar para o outro sem um véu, né? Sem conceitos preconcebidos, né? Eu não sei se a gente teria condições de ensinar algo para essas crianças, principalmente espiritualidade. Eu acho que a gente está mais para aprender com Falando em criança, eu me lembrei do texto quando Jesus parou e chamou uma criança e botou no colo, quando muitas vezes os discípulos estavam querendo tirar as crianças, pensando que elas iriam atrapalhar o ministério. Jesus pega e diz assim: olha, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não poderão ver o reino de Deus. Referência. O reino de Deus aqui é compreender o sistema de governo
de ação de Deus, porque eu vejo o reino como isso, os valores divinos sendo implantados. Então, nós precisamos ter essa atitude dessa criança, desse olhar, dessa simplicidade. Não olhou se aquele homem estava sujo, estava com alguma doença, não quis saber nada disso. Então, se nós não nos tornarmos como uma criança, dentro dessa perspectiva de simplicidade, tirando, às vezes, os títulos, os medos, sei lá, aquelas coisas que acabam sendo armaduras nossas de dificultarem os nossos relacionamentos, nós não vamos poder perceber o fluir de Deus através da nossa vida, como nós podemos perceber o fluir de Deus através da história dessa criança. E aproveitando só um momentinho, estão aí várias pessoas perguntando, olha, o André Prudente, que é de Aracaju e agora está morando lá, vizinho do Luís, né, em Floripa. O André Prudente tem um trabalho pioneiro a nível mundial, a aplicação do Enneagrama com crianças. E eu tomei a iniciativa de falar isto aqui, porque, olha, vamos estar preparados, porque em breve nós vamos ter um presente do André, que será um livro, tá? O André está publicando um livro, acho que a previsão é para outubro, sobre Enneagrama na infância, educação de crianças à luz do Enneagrama, que eu já tive a oportunidade de ver, é uma pérola, é um presente com todo o conhecimento psicológico que o André tem, com toda a experiência dele como terapeuta, muito focado no acompanhamento de crianças, com a experiência pessoal dele, da educação dos filhos dele, e com o conhecimento do Enneagrama que ele tem. Olha, vale a pena a gente se preparar para acolher esse presente, que é um presente para todos nós do mundo do Enneagrama e, sobretudo, para quem é educador, né? Quem lida com crianças. Luiz. Para nossa sorte, viu, professor Domingos, o André se mudou para Florianópolis. Verdade. A gente não se conhecia, né? Florianópolis está virando uma Eneailha, né? Porque nós temos aqui o casal Enneagrama, né? O Márcio e a Fabrícia, nossos amigos também. O nosso instituto aqui, Atitude, também está promovendo bastante trabalho na linha do Enneagrama. E fiquei muito tocado pelo que vocês falaram, dessa relação de Jesus com as crianças, né? Porque essa frase dele, entre tantas, né? Deixai vir a minhas criancinhas. Eu gosto muito de uma tradução que diz assim, tem traduções diferentes, a gente sabe, mas uma que diz assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Isso é de uma beleza, né? Talvez o Domingos e o Parisi possam falar melhor do que eu, essa ideia santa, esse arquétipo divino da inocência. E eu me lembrei, viu, Domingos, se tu puder contar, eu acho que é peculiar, se o César não conhece, ele vai gostar de... Uma fiel que chegou contigo e começou a dizer para ti assim, que é o contraposto desse olhar inocente para a diversidade humana, né? Que ela disse assim, olha, Padre Domingos, a gente tem que tomar muito cuidado com os orientais, a gente tem que tomar muito cuidado com a pessoa que é assim, assado. Agora não lembro mais os detalhes, né? E aí tu chegasse a dizer, mas minha irmã, não sei como é que tu falou para ela, se tu puder contar, poxa, então vamos tomar cuidado com fulano, porque fulano também... Eu acho que essa história é bonita para mostrar o quanto aquilo que a gente começou falando, o quanto que a religião pode enrijecer e nos impedir de viver a espiritualidade da comunidade, né? Tu pode dar esse exemplo, pai? Eu acho que o Parisi lembra, porque eu costumo contar isso no encontro de meditação, né? E o César também já ouviu. E uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja católica, né? Numa paróquia católica, sobre meditação. E no final da palestra, uma senhora daquelas assim muito devotas veio falar comigo muito preocupada, tipo, me repreendendo, né? E disse, olha, padre, nós temos que ter cuidado com essas coisas orientais, porque essas coisas orientais são muito perigosas. E eu olhei para ela e disse, é mesmo, minha senhora, é verdade, a senhora tem toda a razão. Agora me diga uma coisa, em Jesus Cristo a senhora confia? Diz ela, valha, meu Deus, claro, Jesus é tudo para mim. E eu disse, olha, minha senhora, cuidado.
Jesus era oriental. É perigoso, viu? É perigoso. Eu adoro essa história, eu adoro. Luiz, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer diretamente para você, que não é minha, tá? Aqui fizeram, MINCEF 2020. E aí eu te ajudo a pensar também, porque ele traz a questão da terapia, da psicoterapia, talvez. Mas a gente podia ampliar isso, né? Pensando terapia como todas as abordagens, a qual está lá para cuidar do outro e ajudar a encontrar o Deus que está no mundo. E aí ele diz assim, interessante a concepção de terapia, eu acho que foi o conceito que o Padre Domingos trouxe, pois tem a função de aproximar e facilitar o contato com o transcendente. O que fazer? Como resgatar esse aspecto espiritual na terapia? Uau! Esse amigo nosso aí colocou o dedo, vamos dizer assim, naquilo que mais nos estimula, nos motiva a fazer um trabalho terapêutico. Eu hoje, viu, César? Como é que é o nome do nosso consulente aí? Só aqui está MINCEF 2020, que eu acho que é algum evento, né? Ah, ok. O que me estimula hoje é sair... algumas respostas para a gente pensar que o César também trabalha na área, né, também nessa ponte. Uma das coisas que me ajuda a pensar, viu, César e amigos? Sair do pedestal, do pretenso saber. Para mim, não tem melhor definição do que a do Jung, quando ele diz simplesmente assim, com a sua sapiência, com a sua grande experiência de vida, né? Que fez esse resgate fantástico, transcultural, mostrando que o arquétipo mais presente, o que mais dá sentido para a vida humana, é exatamente o arquétipo do divino interior, né? Que ele chama de self, o arquétipo da centralidade, da inteireza, né? Que é como se fosse o centro da consciência e também a circunferência. Então, ele diz assim, aprenda todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas quando tu sentar na frente de um ser humano, seja unicamente um ser humano. Qual é a dificuldade? Porque quando um terapeuta se coloca acima do outro, achando que porque ele fez, não sei, 20 anos de terapia, porque ele fez MBA não sei aonde, porque ele fez PhD não sei aonde, então eu sei mais, eu sei mais, eu estudo. Não sabe, não sabemos. A personalidade não sabe. A verdadeira sapiência está na essência, e a essência é comum, unidade. Então, o meu maior desafio hoje, viu, é quando está com outra pessoa, deixar de lado a minha bagagem, a bagagem da personalidade. Não que a personalidade não tenha seu papel, claro que ela tem, né? Claro que ela me leva até aquele lugar, né? Mas eu gosto muito de uma história, não sei se o Domingos e o Paris conhecem, diz assim, você pode levar o cavalo até o lago, até o riacho, mas você não pode obrigá-lo a beber. Então, existe um mistério. O mais bonito de uma terapia que ajuda a gente a resgatar essa experiência do transcendente, né? Que está aqui dentro, que também está lá fora em todos os lugares, é quando a gente olha para a pessoa e tu fica brilhando o teu livro. O que vem daí? O que o mistério está falando aí? Mesmo nas dores, mesmo na depressão, mesmo na dificuldade, mesmo, o que esse divino que está florescendo quer trazer. Então, eu gosto, vou terminar aqui para não me estender, eu termino também lembrando Sócrates e a sua maiêutica, né? Eu gostei muito quando eu descobri que o Sócrates deu nome para o trabalho dele, e de certo momento ele diz, eu dei lá um nome em grego, né? O Padre Domingos conhece muito, e o Paris conhece muito mais latim e grego do que eu, e ele deu nome maiêutica, ele diz assim, eu sou um parteiro, porque a mãe do Sócrates era parteira, então ele diz assim, não, eu só estou aqui para ajudar que brote de dentro do ser essa sapiência que está além do intelecto, além da cultura, está além de tudo. Então, esse é um trabalho terapêutico que às vezes é difícil, porque às vezes tu tem que se colocar no lugar do não saber, mas estar junto, mas estar confiante. E a gente só pode fazer isso se a gente também se conecta com esse lugar dentro da gente. Só identificando a pessoa, tá? Foi o Michel Ângelo, da Universidade Federal do Ceará. Aqui da UFC, de Fortaleza. Um abraço, Michel. Luís, eu estava lembrando, né, dentro dessa linha desse casamento ou desse diálogo entre a terapia, os processos terapêuticos e a espiritualidade,
Uma das experiências bonitas que me animam muito e que me encantam, me emocionam neste trabalho com o Enneagrama é quantas vezes eu já encontrei pessoas que diziam: eu sou ateu. E através de um processo de autoconhecimento, concretamente através do Enneagrama, as pessoas chegam a uma dimensão espiritual. E eu estava lembrando aqui, homenageando aí a turma de Maceió, porque temos muita gente de Maceió aqui, né? E o Cezinha mobiliza aí muita gente em Maceió. Foi um caso que eu acompanhei em Maceió. No final de uma etapa de Enneagrama, no encerramento, um senhor, na hora de receber o certificado, ele disse assim: eu sou ateu. Quer dizer, eu era ateu. Eu sou professor da universidade há 25 anos, eu sempre me achei ateu e eu sempre fazia questão, na primeira aula do semestre, dizer aos alunos: eu sou ateu. E agora, neste encontro, eu descobri que eu não sou ateu. O que me fazia achar que eu era ateu não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com compreensões distorcidas que eu tinha de Deus, com a minha formação religiosa. Eu descobri que eu não sou ateu. Olha, gente, eu me lembro, parou, ficou um tempo ali, várias pessoas emocionadas, chorando. Pronto, terminou o encontro. Gente, um ano depois, eu chego na Tabuba, né? Todos conhecem, aqui em Fortaleza, o espaço onde a gente faz os encontros e os retiros. Eu chego lá numa sexta-feira à noite para iniciar um retiro de meditação. E aí, quando eu entro na barraca, eu dou de cara com esse senhor de Maceió. Eu sei: puxa vida, fulano, que coisa boa, você está aqui. Diz ele: você lembra de mim? Lembro. Olha, lembra daquele dia da terceira etapa da Enneagrama? Lembro. Olha, desde aquele dia até hoje, todos os dias eu medito. Gente, eu não perguntei para ele se ele estava seguindo alguma religião, não é isso que me importa. O que importa é que aquele homem, através do autoconhecimento, de um processo terapêutico, ele chegou à descoberta da espiritualidade como algo que estava dentro dele. E ele continuou alimentando isso através da meditação. Isso emociona, isso encanta, e quantos casos assim que a gente pode ver. Então eu acho que essa visão aí de perceber que o processo terapêutico, o autoconhecimento em geral, a espiritualidade, isso está tudo junto, a gente não pode separar, né? Senão nós estaríamos quebrando o ser humano em pedaços, né? É outra ilusão que ainda está muito presente em algumas áreas do saber hoje, né? E aqui eu quero fortalecer essa ideia da meditação cristã, que para mim foi um descortinar de fortalecimento dos meus momentos de oração, né? Depois que eu fiz já, eu acho que umas 2 vezes, não foi, Padre Domingos? Meditação cristã lá, relembrando de todos os conceitos, e foi assim uma abertura do entendimento de você poder ter mais um contato com Deus que existe em você, essa essência que habita o teu ser. Porque através do exercício da meditação, você sente o fluir da vida. E quando você sente esse fluir da vida, é impossível você não notar que tem um ser maior que sustenta a sua vida. Né? Essa é a grande questão, eu creio até da fuga da espiritualidade, se chama o ativismo. O ativismo da busca do sucesso, do ativismo da conquista dos bens, roubam as pessoas desse caminho da espiritualidade, de sentir esse fôlego de vida que habita em você, né? E aí você vê uma pessoa está na sua dinâmica profissional e daqui a pouco tem uma parada cardíaca, tem um derrame cerebral, não sabe o porquê, né? Ela se estressou de uma forma, de uma corrida tão grande, sem se perceber e sem perceber o fôlego de vida que ela tem no divino que habita nela,
que ela chegou ao estresse. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um momento de meditação cristã, aí o Padre Domingos tem muitos propagadores, muitas pessoas fazendo esse exercício, não perca essa oportunidade, independente da questão religiosa. O gostoso dessa live é que nós quebramos essas paredes da religião para que nós percebamos o valor da vida espiritual, o valor dessa busca do divino, da essência, porque isso fortalece a nossa caminhada. Você conhecer Deus dentro do seu credo, dentro da sua caminhada, isso vai fazer toda a diferença. Existe uma promessa de Jesus que fortalece a minha caminhada, quando eu escuto sempre lá no fundo, né, aquela promessa que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Hoje, quando nós percebemos um negócio chamado solidão, que depois traz angústia, que leva a pessoa a perder o sentido de vida, a desejar suicidar-se, se ele conhecer esse Deus que faz essa promessa, que estará com ele, independente de qualquer que seja o momento, ele vai conseguir passar por esses momentos de adversidade de uma forma mais tranquila, com esperança do novo dia, do novo raiar do sol. E essa deve ser a caminhada da espiritualidade, trazer essa esperança do novo, né? Eu acho muito interessante uma passagem de Lamentações de Jeremias, um profeta que foi lançado até na cisterna, e em Lamentações ele começa a contar as agrúrias que ele passou, mas em Lamentações capítulo 3 ele diz: mas eu prefiro trazer à minha mente o que me traz esperança. Ou seja, a nossa caminhada espiritual faz com que nós possamos trazer à mente as coisas boas que têm acontecido, quando muitas das vezes o mundo quer nos detonar de estar percebendo só as coisas ruins que estão acontecendo, né? Então, eu acho que a caminhada espiritual faz com que nós possamos perceber, eu volto a dizer, esse agir de Deus, independente da tua religião, o agir de Deus pelo amor que ele tem ao que ele criou, que foi o ser humano, né? E nessa caminhada a gente só tem o que ganhar e a crescer. Quer falar, Luiz? Daqui a pouco a gente dá uma encerrada por causa do nosso tempo. Estou preocupado contigo também. A gente fica aqui cheio de vontade de participar, né? Tentando segurar a gula, né, César? Mas eu preciso fazer uma pequena contribuição com relação a esse tema da meditação, já que a pergunta é a questão da terapia. Para mim, hoje é fundamental. Também aquilo que o Domingos colocou da fé e da razão. Olha só, gente. Hoje tem uma expressão muito, muito bonita, até chamativa, dentro da ciência, neurociência, psicologia, psicoterapia, que chama mindfulness, né? A meditação da atenção plena. E o que Jesus fazia quando ele foi para o deserto? Né? O que Francisco de Assis, que foi um homem que viveu para o social, viveu para proteger, um primeiro ecologista da história, o grande assistente social, o grande, né, pobrezinho de Deus, né? Ele muitas vezes nas suas angústias ele ia para as cavernas, ele ia meditar, ia ser em Santa Teresa d'Ávila, uma grande contemplativa que também foi doutora da igreja, e também fazia muito, ia para o mundo, fazia caridade, ajuda o trabalho social, o trabalho, né? Mas tinha o momento do... Então, essa necessidade que hoje a própria ciência está provando com as suas ferramentas, de que nós precisamos de silêncio, de que essa mente egóica, esse intelecto que faz coisas incríveis, mas que também faz coisas terríveis, né? Precisa em algum momento silenciar. Eu gosto muito de não lembro agora o nome do autor, mas eu tenho alguns livros de alguns padres católicos que trabalham com meditação, como é o caso do professor Domingos também, que eu também tenho os livros dele aqui de meditação cristã, e tem um livro que chama assim, talvez o Domingos lembre, já, A Palavra que Leva ao Silêncio. É muito bonito isso. Na terapia é muito importante ajudar as pessoas a fazerem pausa
Porque uma das coisas desse ativismo que o Parisi falou, que hoje vive o mundo, as pessoas não pausam mais. Né? E a beleza, por exemplo, de uma música está porque entre as notas existe uma pausa. Se não fosse a pausa, seria uma sirene, é um barulho que incomoda. E a vida hoje está incomodando muitas pessoas porque não tem um momento da contemplação. Né? Por que Jesus, com toda a sua luz, precisou ficar 40 dias e 40 noites no deserto? Que é uma metáfora lindíssima de atravessar, né, em direção a algo mais sublime, né? Então, é preciso também nós resgatarmos isso que as grandes tradições contemplativas, cristãs e também não cristãs, trouxeram, da importância do momento da pausa, do parar, para escutar, numa linguagem teológica, para escutar a Deus, numa linguagem mais psicológica, para escutar o meu self. No final, é tudo a mesma coisa. Tenho um livro de Cláudio Naranjo. O título é Entre a Psicoterapia e a Meditação, onde ele faz essa fundamentação muito bonita, né, da ajuda da meditação no processo terapêutico, né? Sem dúvida. Não conheço esse. Entre a Psicoterapia e a Meditação. É um livro assim, um embasamento científico muito bonito, como é próprio do Cláudio Naranjo, que era um psiquiatra, né? E é um psiquiatra tipo 5, né? Então não precisa nem falar de profundidade, né? E é muito bonito. Eu nos últimos tempos tenho me deleitado muito com uma frase que eu ouvi da Mónica, a Mónica Fragoso, que está aqui acompanhando a gente, que eu já vi. Meditar é viajar para dentro de nós e passear com a nossa essência. Ou passear com Deus. É a mesma coisa. Bonito, né? Belíssimo. Olha, vamos lá. Isso aqui eu acho fantástico aqui da gente estar fazendo live no YouTube. Porque se fosse no Instagram, a gente já tinha corrido e acabado lá atrás. Já vai uma hora, quase 1h40, né? Eu acho isso legal. Mas eu lembro que o Luiz também tem alguns compromissos já, né, Luiz? E aí não vou apertar. Para minha alegria, depois desse banho de loja aqui, eu tenho um atendimento às 19 horas. Acho que a pessoa vai perceber que eu sou sozinho. E aí, eu queria finalizar já dando os agradecimentos. E aí, quando eu vou fazendo esses agradecimentos, eu vou jogando aqui na tela também alguns compartilhamentos, né, de pessoas que participaram aqui, falando da profundidade que foi, né, essa nossa live. Eu também fiquei com a mesma ideia de que a gente poderia fazer outros encontros desse, com outras temáticas, né? Sugeriram aqui até alguma coisa aqui, ó. Sugeriram, assim, até temáticas, né? A Marjorie Mota disse assim, poderíamos fazer uma live, né? Sobre caminho do retorno do suicida, né? Entre outras temáticas aí que o Parisi também falou aqui um pouco da história da questão da depressão, e a gente vê a espiritualidade, aprofundar a espiritualidade como nessa dimensão aí do autoconhecimento. Mas fica aí, como diz, né, Domingos, pendurado no varal. No varal, né? Fica no varal. Quem sabe, né, eu adoraria, tá? Então, Luiz, gratidão aí pela sua participação, por somar aqui com a gente, com a tua sabedoria, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, tá? Gratidão, eu te dou um espaço aqui também para você falar um pouquinho nesse tempo final. Eu queria terminar no meio dessa conversa maravilhosa que tocou meu coração, com certeza ajudou a abrir um pouquinho mais meu coração para que eu encontre essa pérola preciosa, como dizem os sufis, dentro do meu coração, né? E lembrar que numa das falas aí do Parisi, do Domingos e tua também, César, me lembrei de um dos vídeos mais emocionantes que eu já vi até hoje, porque o Domingos falou do exemplo do filhinho do André, do Theo, daquele abraço que tocou nosso coração, né? E eu me lembrei de um vídeo que talvez vocês conheçam, de um cachorro e de uma criança também de uns 2 anos, 3 anos, aparentando síndrome de Down e talvez também autismo, onde que um cachorro tenta o tempo todo interagir. Se vocês não veem, eu quero mandar para vocês. E o cachorro e a criança rejeita, porque a criança tem aquela questão de não querer o contato, e a criança, pela aparência, não sei os detalhes, né?
E aí eu estava pensando, quando vocês falavam coisas tão bonitas, e para mim reforçou a certeza de que esse divino que nos habita e que merece a nossa atenção e o nosso respeito não está só no ser humano, está nos seres da natureza, né? Talvez a gente entenda por que diziam que Francisco de Assis era esquizofrênico, porque ele falava com os peixes, diz que os peixes vinham assistir a missa dele, né? Então eu quero terminar com essa. Eu tenho também um livro, viu? Eu já comentei com o Domingos, do Richard Rohr, que também é um padre católico também, é um dos primeiros livros sobre Enneagrama. Eu tenho aqui o livro dele, é muito interessante o jeito dele. Ele escreveu um livro que eu estou amando, chamado O Cristo Universal. E ele diz então, essa ideia de que o Cristo, na verdade, é o Deus interior que existe em todas as criaturas, não apenas no humano. Então, se nós juntos, né, independente das nossas denominações religiosas, buscarmos juntos essa sensação, essa busca desse Cristo interior, desse Deus interior, que muitas vezes os animais mostram para a gente mais do que nós mesmos, com certeza nós estaremos do bom caminho para que essa utopia, que é uma humanidade sem desigualdade social, sem discriminação racial, sem destruição da mãe natureza, sem intolerância religiosa, uma humanidade, um planeta que a gente tem a alegria de dizer, puxa, eu contribuí para que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, ou as crianças desse planeta possam viver num mundo muito mais apropriado para a florescência desse divino que nos habita. Muito obrigado, César, Parisi e Domingos, vocês estão no meu coração. Obrigado. Obrigado, Pastor Parisi, gratidão também, porque de pronto tu atendeu esse nosso pedido, né? Eu lembro quando a gente começou a conversar, né, com o Domingos, ele disse, não, já vou mandar mensagem. Não demorou muito, né, e vocês de pronto já respondeu, né? E gratidão pelas tuas palavras aqui, né, onde traz realmente uma nova maneira de a gente perceber a espiritualidade. César, eu que agradeço. Como eu descrevi esse momento nas minhas postagens, o que eu vivo praticando. Conviver com a diversidade, eu sempre vejo a oportunidade de aprender. E nesses momentos que nós estivemos aqui juntos, cada um dando o seu parecer, a sua visão da espiritualidade, sempre é uma oportunidade de algo novo chegar até nós e nos acrescentar, abrir a nossa visão. Voltando só um pouquinho à meditação, lá com o Domingos, ele, no primeiro momento, desafiou a gente ter um mantra, né? Eu disse, rapaz, o que é que eu vou escolher? Porque com a cauterização, com os preconceitos da caminhada, isso não vai parecer com a reza. E aí eu fiquei pensando. E ele disse assim, olha, no dia que você desenvolver isso, no momento que você parar para meditar, isso vai começar a vir como uma fala dentro de você. E aí eu escolhi na época, e é até hoje o meu mantra, Jesus é a minha luz. E aí, no desenrolar, quando eu paro para fazer o meu momento de respiração, de meditação, já vem em minha mente, Jesus é a minha luz. Então, você que esteve nos acompanhando, amigo, amiga, para mim foi uma alegria, um prazer poder estar participando desse momento, onde eu aprendo sempre com o Luiz, né? Ele se lembrou dessa questão de gravar o vídeo, mas para mim foi uma oportunidade da gente estar no mesmo grupo lá de participação, lá de elaborar algumas coisas do curso, e a gente se conhecendo, a gente precisando se acalmar. Então, ter a caminhada com o Padre Domingos, que a gente sempre aprende, sempre troca umas ideias, né? E agora com você, César, essa perspectiva da gente sempre estar aberto em aprender, para crescer, para podermos ver a diversidade. E isso faz com que nós nos tornemos mais humanos e, sobre todas as coisas, nós possamos amar bem mais esse grande valor que Deus nos concede, que é o valor da vida. Sem vida, nós não vamos adquirir coisa nenhuma.
nós não vamos ser ninguém. Tudo começa a partir da vida. Então, quando nós começamos a perceber esse grande valor que Deus nos presenteou, que foi a vida, né? Eu sempre faço a leitura daquela parábola onde ele foi distribuindo talentos, dons, como a história de um fazendeiro que ia sair e depois ia retornar, e aí voltou, chamou aqueles para prestarem conta. Eu sempre vejo isso como a vida. No dia do nosso encontro com a nossa essência, com Deus, o que nós diremos, o que nós fizemos com a vida que Ele nos deu? Como nós crescemos? O que nós produzimos? O que nós frutificamos? Como o Luiz bem falou, o autoexame de até um falso profeta que a gente tem sido, do que nós não temos falado com sinceridade, ou muitas vezes temos usado o saber que Deus tem nos dado para angariar riquezas, em vez de transformar o que nós temos tido acesso como instrumento de transformar novas vidas, outras vidas, fazendo com que outros possam ter essa alegria de desfrutar dessa caminhada espiritual. Então, muito obrigado. Foi uma alegria rever meu amigo Padre Domingos, né? Um abraço em todos vocês, da gente estar junto, pessoalmente, sorrindo, ouvindo algumas histórias, coisas que nos fazem crescer. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E Domingos? Abraço, Paris. Domingos, gratidão também a você, né? Assim como os nossos amigos e irmãos aqui, né? Você está sempre solícito, principalmente quando o tema é espiritualidade, né? Isso traz em ti justamente, pelo menos a gente aqui de fora te olha, né? Neste propósito de vida, principalmente quando a gente vê o carisma lá da comunidade Shalom, de cuidar dos jovens, né? Entender desses jovens como quem vai dar seguimento, né, à humanidade, né? E pregando a espiritualidade, não só no contexto religioso, nisso tudo que a gente acabou de conversar hoje aqui, né? Dessa amplitude que a gente viu a palavra espiritualidade, que vai além da religião, né? Então, gratidão mais uma vez a você, Domingos. Muito obrigado, Cezinha, foi um prazer muito grande. Eu estava lendo aí, alguém colocou que quero mais chá, porque o chá é bom, né? É bom o chá, e este chá foi bom. E eu estava aqui sentindo que, olha, acho que este chá, esta nossa conversa aqui, nesse encontro, me fez sentir uma pessoa melhor. Para mim também, me tornou uma pessoa melhor. E era isso que eu queria deixar, né? Que todos nós possamos continuar crescendo e nos tornando pessoas melhores. Para nós mesmos, para os outros, para todas as criaturas, os animais, as plantas, todo o universo, né? Muito obrigado, Luís. Luís, um abração para a Arise. A gente está aqui perto, mas a pandemia ainda não deixou a gente se encontrar. E Cezinha, um abraço, e todos que estão nos acompanhando, um grande abraço e muito obrigado por esta oportunidade. Então, agora vocês que nos assistiram desde o começo até agora, que pegaram um pedacinho, a gente sabe que vai assistir depois, continuar, porque eu adorei. Ó. Essa live da gente durou 1 minuto, quase 1 minuto e 50, quase 1 minuto, 1 hora, quase 2 horas. Né? Só peço a vocês aqui, agora vou fazer a fala do Padre Domingos da última live dele, eu acho que eu vou muito com ele nessa história. Eu não entendo disso, mas disse que é legalzinho. Quando bota a mãozinha lá curtindo nas lives, acontece alguma coisa para a gente que está divulgando o trabalho. Né? Então, vai lá, curte lá, né? De forma que a gente vai ajudar outras pessoas a assistirem. Vai ficar gravada essa live, então, se quiser divulgar para outras pessoas assistirem, faça esse caminho também, se achar que é interessante. E, sim, vamos ver, daqui para adiante, quem sabe a gente se encontra novamente aqui nós 4 para bater um papo sobre outra temática. Adorei, tá bom? Gratidão a vocês, gente. Beijo para todos. Eu peço que vocês 3 esperem aqui, que eu só vou finalizar a nossa live.